Bom dia. Hoje eu vou falar sobre Mateus 13, do 1 ao 9, do 18 ao 23, como o pastor falou aqui na frente. Fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, reunimos na Tua presença com espera, famintos em um encontro contigo. Ansioso por ouvir a Tua palavra, abre os nossos olhos e ouvidos para que a presença do Teu Espírito Santo possa ser em nossas vidas. Que a semente da Tua palavra seja espalhada entre nós nessa manhã e caia em boa terra e crie raízes em nossos corações, em nossas vidas, e produza uma colheita abundante de boas palavras e boas ações. Amém. Antes de eu entrar no texto de Mateus, eu vou passar um pouquinho no capítulo 12. O contexto do capítulo 12 do Evangelho de Mateus é marcado por uma série de confrontos entre Jesus e os líderes religiosos da época, conhecidos como fariseus. Opa, eu esqueci de falar, né? Mateus 13, do 1 ao 9, e depois do 18 ao 23. A palavra de Deus ela fala assim, ó. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco, sentou-se e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas e ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. A semente brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outra semente caíram no meio do espinho, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas a semente que caíram em boa terra produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam. Aí a segunda parte ele fala assim: então escute e aprende o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chega o sofrimento, as perseguições, e elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e as pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em boa terra são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. No capítulo 12, né, o contexto do capítulo 12 até chegar nessa parábola, Jesus ele cura um homem de mão atrofiada no sábado, onde ele provoca a ira dos fariseus. Essa cura no sábado viola, né, a violação do sábado, né, da lei do sábado, que considera qualquer trabalho no sábado uma violação, né? Esse incidente já começa a causar o quê? Um conflito entre Jesus e os fariseus. Jesus ele se retira, ele vai realizar curas, expulsar demônios. As pessoas trazem pessoas doentes para serem curadas. E isso desencadeia um monte de cumprimento de profecias sobre Jesus. No entanto, Jesus começa a demonstrar seu poder e autoridade. Eles aumentam a oposição e começam a questionar a origem dos milagres de Jesus, sugerindo que ele estava agindo pelo poder de Beelzebul. Jesus responde a esses argumentos, com argumentos lógicos e ilustrações,
e mostra que é ilógico Satanás lutar contra si mesmo, pois isso resultaria em sua própria destruição. E Jesus afirma que os milagres são realizados pelo poder do Espírito Santo e a evidência da chegada do reino de Deus. No capítulo 12, Jesus rejeita as exigências dos fariseus por um sinal, afirmando que somente o sinal de Jonas seria dado a eles, sua morte e ressurreição. Ele adverte os fariseus sobre o perigo de blasfemar contra o Espírito Santo, que é uma rejeitada consistente e persistente da obra de Deus. Por fim, ele enfatiza a importância da correta resposta à sua mensagem, que demonstra a primazia do relacionamento espiritual sobre os parentes terrenos, e afirma que aqueles que fazem a vontade de Deus são a sua verdadeira família. Em resumo, o capítulo 12, antes de a gente chegar no 13, ele retrata uma tensão crescente entre Jesus e os fariseus. As angústias e desafios serão lançados contra Jesus. Jesus responde a essa oposição com sabedoria e autoridade. A herança de sua mensagem é realizando os milagres que confirmam a identidade do Messias. Aí os fariseus eles tentam planejar a morte de Cristo, acusam dele trabalhar com o diabo, mas agora ele teve que chocar sua própria família, ao perceber que a fé é mais espessa do que seu sangue. E novamente a pergunta que está acontecendo aqui: por que Jesus, o tão prometido Salvador, não está sendo sucesso salvando as pessoas? Por que tantos surdos ao evangelho da salvação gratuita? Aí Jesus ele começa a responder uma série de parábolas, e com a parábola do semeador está nelas. É uma história e uma situação terrena com uma verdade espiritual são colocadas de lado a lado para comparação. E quando a gente ouve a parábola do semeador, a pergunta natural é: que tipo de solo eu sou? A igreja cristã, ela tem uma mensagem para compartilhar ao mundo e compartilha essa mensagem de várias maneiras ao longo dos anos. Mas a essência da mensagem, ela permanece inalterada. Aí nessa manhã, a parábola do semeador, que se encontra no Evangelho de Mateus, há duas coisas que eu gostaria de realizar. Primeiro, trataremos a parábola e buscaremos desvendar o seu significado. E o segundo, falarei sobre a maneira de aplicar sua verdade em nossas vidas hoje. Eu oro para que Deus nos abençoe na consideração de sua preciosa palavra. É engraçado que Jesus de Nazaré, ele foi muitas coisas. Ele era um médico e um médico de almas, de corpo e alma. Ele era um líder religioso. Ele era um profeta ao povo de Israel. Ele era professor. Esse papel de Jesus como professor é que veremos nessa manhã. Sempre que a gente pensa como Jesus ele ensina, a gente fica impressionado como ele faz a eficácia dos seus métodos de ensino, E o número de pessoas que reunia ao torno dele. Sem dúvida, Jesus era um mestre. Ele transmitiu a sua mensagem usando vários métodos e ensinos diferentes. E Jesus, às vezes, usava um barquinho. Era o seu púlpito flutuante. Diz um comentarista que Jesus ele sempre tinha um barco à disposição. Então, quando ele ia nesse barco, por causa que se ele estivesse na terra, as pessoas iam comprimi-lo. Então, ele ia naquele barquinho, onde ele poderia falar, poderia explicar. E algumas coisas a gente vê umas nuances que é até interessante, por causa que sempre ele vai, a pregação dele sempre é num barquinho. E ele usava a praia ao longo do Mar da Galileia como um auditório de ar livre. Definitivamente há algo especial no ensino de Jesus. Ele teria uma maneira incrível de aprender a atenção da multidão. Ele foi capaz de atrair
o interesse das pessoas. E se a gente for ver os relatos bíblicos, a gente vê isso. Quando ele fala, as pessoas querem ouvir, querem saber o que está falando. Isso é muito legal. Suas explicações sobre as verdades de Deus permanecem com as pessoas por muito tempo, mesmo depois que suas palavras foram silenciadas. O Evangelho de Mateus, somos informados que a multidão o ouvia com prazer. Ouvir Jesus, definitivamente, não era uma tarefa árdua. E no capítulo 3, Jesus conta uma história, é algo claro. Ele fazia isso com frequência. No capítulo 13 de Mateus, Jesus explica uma importante verdade espiritual, falando o que acontece quando a semente é semeada em vários tipos de solo. E na parábola dessa manhã, Jesus nos ensina sobre 4 tipos de solo. A minha experiência com solo se resume ao globo rural. Então, é o que eu sei. É que eu sei. Quando criança, a gente sempre ouvia a minha avó, minha mãe falar assim, ó, o que você jogar vai nascer. Então, a minha experiência é só isso, de criança que a gente jogava, você jogava uma semente de melancia, nascia, você jogava uma semente de abóbora, ia nascer, se você plantava algumas coisinhas, ia nascer. Então, era essa a minha experiência. Né? A Luciana e o Luiz têm mais experiência do que eu nessa área. Né? Mais um pouquinho do estudo de geografia, quando eu tive, a gente podemos ver que o primeiro solo, né, o primeiro tipo de solo que Jesus escreve ao longo do caminho bem trilhado é um chão duro. Né? Isso porque é pisado por muita gente. E às vezes a gente nota isso. Né? Quando você está, nossa, eu vou cortar o caminho por aqui. Aí você anda ali, você vê que aquele solo está até duro. Tem um caminho que você corta para você chegar mais rápido no lugar. Então você vê que é um caminho duro que está ali. Né? Geralmente esse solo compactado refere-se a um tipo de solo que foi densificado, compactado, e geralmente devido à aplicação de pressão ou carga sobre eles. Isso pode ocorrer naturalmente, como resultado de processos naturais, que pode ser intencional, como quando compactados o solo para a construção de estradas, edifícios e outras estruturas. Né? O segundo tipo de solo, esse solo também, quando a semente, você joga a semente, nesse tipo de solo ele não germina. Né? E na mesma parábola fala que ela é vulnerável a pássaros. Então, se você vai jogar a semente vai ficar, os pássaros vêm e vai pegar aquelas sementes. Né? E a gente sabe que a resistência, a penetração nessas raízes, né, da planta, ela não consegue ter essa resistência. Né? O segundo tipo de solo que Jesus descreve, ele já é um solo rochoso. Refere a um tipo de solo que possui uma camada fina e composto principalmente por rochas ou pedras. Nesse tipo de solo, a quantidade de material orgânico é solto e limitado, e as rochas são sempre presentes em grande volume. Esse solo, né, ele também, por ser superficial, as raízes das plantas, os jovens, eles não têm como se estabelecer. Né? E quando o sol quente brilha, as plantas, elas murcham e morrem. O terceiro tipo de solo que Jesus descreve vem com uma competição pela semente que estão semeadas. É um tipo de solo que já tem plantas crescidas nele e são apenas ervas daninhas e espinhos. E essas plantas estabelecem uma prioridade na nutrição do solo. E também há um quarto e último tipo de solo que Jesus descreve na parábola. E ele é um tipo de solo bom. Ele é rico, profundo, ele é saudável e bem equilibrado, que fornece condições ideais para o crescimento de plantas. E ele não demora para que a semente, quando você joga, ela se multiplica muitas vezes. Né? E uma semente, dizem que uma semente de girassol, quando você joga, ela vai fazer várias outras girassóis. Ela dá um monte de sementes. Né? Então, nesse tipo de solo,
o quarto tipo de solo, as condições produzem crescimentos ótimos. Nós sabemos que em Mateus, especialmente, né, nos evangelhos, Jesus contou mais de 40 parábolas, né, durante os 3 anos de ministério deles, né? E essas parábolas, elas sempre têm o fundo, né? Eles sempre têm uma parte que é para poder ensinar, de ensino para nós, né? E em alguns casos, ela tem a interpretação pessoal dessas parábolas. E felizmente, o nosso texto nessa manhã é uma daquelas parábolas especiais. Nós temos a vantagem de saber exatamente o que Jesus quer que saibamos. E o capítulo 13, os discípulos de Jesus ficaram intrigados com o significado dessa parábola. É claro que não era novidade, pois os discípulos sempre estavam com ele. Então sempre ele estava falando sobre parábolas. Ele sempre estava explicando sobre parábolas. E às vezes, a grande verdade é que eles ficavam muitas vezes confusos com o que Jesus tinha a dizer. Mas é importante lembrar que a Bíblia ensina que nós, os seres humanos, sem a capacitação do Espírito Santo, não pode entender a palavra de Deus. Mas quem não tem, como diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, fala assim: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. É de fato, mas mesmo pode entendê-los, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para a pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Pensando bem, não precisamos conhecer as Escrituras de ponta a ponta, né, para sermos salvos. Não precisamos ser professores de teologia para que Deus nos admita no céu. O que precisamos ter, principalmente, é um coração ensinável. Uma atitude ensinável. Pois quando a gente tem um coração ensinável, tudo que Jesus vem falar, tudo que venha a ser explicado para nós, a gente vai aprender. E o Jesus fazia isso. Jesus ele queria demonstrar aos discípulos que eles tenham um coração ensinado. Que eles tendo um coração ensinado, eles podem ensinar outras pessoas também. O que é mais importante para nós é um relacionamento de fé e confiança em Cristo, como nosso Salvador, como nosso Perdoador, como o Senhor da nossa vida. Jesus disse que o melhor tipo de fé que você pode ter fé é a fé de uma criança. Isso realmente a gente vê com as nossas crianças. Isso ele demonstra quando ele pega as crianças e põe do lado dele. Ele queria que nosso coração fosse como dessas crianças. E quando eu ensino meu filho alguma coisa, a gente vê ele aprendendo. Eu tenho um filho de 5 anos, mas também tenho um de 20. E quando a gente ensina eles, você vê eles desenvolvendo, o desenvolvimento deles, a gente fala assim, cara, poxa, consegui ensinar ele essa parte, né? A gente sabe que a criança, ela é caracterizada por uma pura confiança. A parte intelectual e cognitiva da sua fé vai ser adicionada mais tarde. Mas nós, como os crentes, sabemos que tudo há de saber sobre Deus e sua vontade. Mas nós conhecemos Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador. Isso já é o suficiente. Temos muito tempo para aprender o restante da verdade e de Deus quando adoramos como povo de Deus e estudamos a sua palavra. Jesus disse a seus discípulos que o semeador da semente em sua parábola representa aqueles que proclamaram a palavra de Deus ao mundo. Isso significa que somos seus discípulos. O próprio Jesus semeou a semente da palavra de Deus em seu próprio ministério. Os seus discípulos, eles continuaram de onde ele parou. E ao longo da história, inúmeras pessoas da igreja, eles fizeram o mesmo. E a gente agradece por Deus pela sua fidelidade. A semente, segundo Jesus, representa a palavra de Deus. A semente, ela representa a preciosa mensagem de Deus que deu para o seu povo, para compartilhar com todos o que têm ouvidos para ouvir. Deus quer que todos ouçam a sua mensagem.
Ele quer que responda de maneira positiva, conforme o Espírito Santo nos capacita. E vimos que na parábola, diante dessa manhã, Jesus descreve 4 tipos de solos. E isso representam 4 tipos de pessoas. Aí eu coloquei mais ou menos assim. As pessoas do caminho, eles ouvem a palavra de Deus, mas por algum motivo ou outro, eles não têm impacto sobre a vida deles. Eles ouvem a palavra de Deus, mas por algum motivo, a palavra ela não consegue encontrar uma brecha na sua armadura. E de acordo com Jesus, no final das contas, essas pessoas, elas permanecem inalteradas, sem perdão, estranhos no reino dos céus. No final das contas, a palavra de Deus não tem impacto em suas vidas. Ela ouve sobre o pecado e a lei, mas não acredita que o julgamento eles não acreditam que o julgamento de Deus se aplica a elas ou as coisas más que elas pensaram, que elas disseram, o que elas fizeram. Eles ouvem sobre Cristo morrendo na cruz pelos pecados do mundo e eles não entendem como isso se relaciona com o perdão de 2000 anos atrás. Quando se trata disso, elas têm os corações endurecidos. Em outras palavras, a palavra de Deus simplesmente não consegue chegar até elas. E para piorar, Jesus ele fala assim que pássaros vêm e roubam qualquer semente que o resta. A semente da palavra de Deus não pode germinar em condições assim. É o solo duro. Enquanto as condições permanecerem, essas pessoas permanecerão em seus pecados. E a morte de Jesus na cruz não lhes fará bem. Quando você pensa sobre isso, há muitas pessoas que estão no caminho, em nosso mundo. No nosso mundo hoje. E às vezes por preconceito, por tradição, ou por amigos não cristãos, os seus corações não estão abertos para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles não vão deixar que o Espírito Santo possa trabalhar em seus corações e suas vidas. Aí o segundo tipo de pessoa, eu coloquei como pessoas de fé superficial. Ela é diferente das pessoas que estão no caminho. Isso porque a palavra de Deus chega até elas, né? Por um tempo. E logo elas deixam até a palavra de Deus criar raízes nela, né? Ela deixa um pouquinho ali as raízes. Mas como o solo ele é raso e o sol é forte, sua fé logo ela murcha e ela morre. Talvez nós associamos esse julgamento, né, de Deus a pecadores, né, aos pecadores. Mas a gente pode também pôr em nós, né? A gente sabe que os pecados que lhe renderam a condenação agora e eternamente, a gente descobre que a vida perfeita de Jesus cobriu a sua vida imperfeita através do santo batismo. Nós já nos conectamos, o sofrimento inocente, a morte deles, a sua vida culpada. Como é maravilhosa a compreensão, e porque ele sofreu a ira de Deus, você nunca o fará. Bem, então a alegria da salvação provavelmente brotou no nosso coração, tão rapidamente, como uma semente brota em um solo quente e rochoso. Mas às vezes a emoção, ela substitui essas raízes profundas. E a verdadeira compreensão. Para a gente perseverar, a fé deve estar enraizada em uma compreensão profunda da sua palavra. Sobre a palavra de Deus realmente que traz para a nossa vida. A palavra de Deus, ela traz salvação com certeza, mas também traz promessas e perseguições. E se a nossa fé não for profunda, de sentimentos calorosos e confusos, exige um perigo real
que sob o sol escaldante da provação e dos problemas, ela murcha e morre. A semente da palavra de Deus murcha sob o sol quente da perseguição. Conta uma história de um menino que foi levado a um consultório médico que estava com problema de visão. O médico então fez alguns exames, né? E constatou que em um dos seus olhos ele estava com uma ferpa, né? O médico foi, fez o procedimento. Ele tirou a ferpa desse olho dele. Mas o médico também ele acabou descobrindo que esse menino ele tinha sérios problemas de visão. Nem o menino e nem os seus pais eles perceberam, pelo fato que a medida ia, né, que a sua visão piorava, ele às vezes compensava. Né, o famoso dá uma olhadinha assim, ah, tá, agora sei que é. Né? E aí quando esse menino ele experimenta o primeiro par de óculos dele, ele fica surpreso, pois tudo que ele via era uma massa verde. E quando ele usa o óculos, ele vê as folhas verdes da árvore, ele vê a cor da grama, ele vê a cor das flores, né? E se a gente for pensar nessa analogia desse menino, a nossa fé também é assim. A mesma coisa acontece quando a gente acaba se afastando de Deus, né? E quando permitimos que a nossa fé ela se torne apenas uma parte superficial das nossas vidas, a gente acaba aprendendo a compensar, a viver cada vez menos com fé. E se pensarmos em tal situação, é normal, mas não temos consciência do que realmente estamos perdendo. Então, nós compensamos muitas das coisas. E eu sei o que eu falo, eu sei que essa palavra ela é verdade na minha vida, por causa que eu vivi um tempo assim também. Eu me afastei e eu compensava muitas coisas. A minha fé era compensada. Ah, eu vou ler um livro. Eu vou poder orar agora um pouquinho. Eu vou naquela igreja tal. Eu vou na igreja A, eu vou na igreja B, eu vou na igreja C. Mas não era completo na nossa vida, por causa que eu acabava compensando muitas das coisas. Aí tem o terceiro tipo de solo que Jesus descreve como uma parábola. Na parábola, né? É o grupo de pessoas da fé sufocada. Esses indivíduos, né, realmente ouvem a palavra de Deus e por um tempo elas possuem a fé verdadeira. Mas a palavra de Deus logo encontra concorrência. A semente da palavra de Deus germina e começa a crescer, mas surgem os espinhos. E os vários tipos de espinho na nossa vida. Ele tem uma fé que assume uma prioridade cada vez menor nas suas vidas. Até que finalmente ela é sufocada. O remédio de Jesus para esse problema é arrancar esses espinhos para que a semente da palavra cresça novamente. Talvez a nossa vida esteja infestada de espinho. Nós ouvimos a lei e sabe que estamos irremediavelmente condenados. Nós aceitamos que não há como ser bom o suficiente para ir para o céu. Mas a gente também ouve também sobre o Evangelho. E acreditamos que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores como eu. Em Timóteo fala que Jesus que eu sou o maior pecador. Né? Eu sou o maior pecador. Nós somos os maiores pecadores. E nós crescemos nessa fé. A gente prospera, mas para ter a certeza da vida eterna e a garantia que nós não teremos preocupações, na realidade a gente sempre vai ter as preocupações de nossa vida. Mesmo cristãos que são prósperos, profundamente enraizados, contraem doenças, perdem emprego, né? Tem problemas conjugais, profissionais, financeiros. E a dura realidade é que o Evangelho
ele não oferece muita ajuda prática com essas coisas. Mas ele ensina você a ter fé, a você a buscar. Né? E nos quais que, assim, nós possamos aprender, né? Mesmo com as perseguições, a gente pode confiar em Deus. A gente pode falar assim, a gente está no fim do túnel, mas lá no fim do túnel tem uma luz. O meu buraco é fundo, mas lá dentro do buraco tem um trampolim. Então, assim, tem coisas que a gente pode aprender com isso. E tem o quarto tipo de solo, que são as pessoas perceptivas. Né? É um outro grupo. Esse grupo, eles permitem que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas. Eles não resistem à influência do Espírito Santo. Eles ouvem a boa nova, ouvem sobre a cruz e a ressurreição dentre os mortos de Cristo, e eles permitem que essa boa nova germine no coração. O cristianismo, na realidade, ele sempre foi uma religião missionária. Né? O cristianismo, ele prospera quando nós, crentes, compartilhamos a nossa fé. Eles generosamente semeiam a semente da boa palavra de Deus, e é uma grande alegria no céu quando a fé se enraiza e cresce no coração do ser humano. Eu e você entendemos sobre a lei que nos leva ao arrependimento constante e diário. A grande realidade é que nós somos maltrapilhos. Somos simultaneamente justos e pecadores. Então nós não nos desculpamos ou defendemos ou tentamos compensar os nossos pecados. Nós simplesmente nos arrependemos e confessamos e o colocamos diante de Jesus. Também compreendemos que somente o Evangelho, que nos leva a receber regular e alegremente o perdão que Jesus conquistou na cruz, que foi nos entregue na água do batismo, nas palavras de absolvição, no pão e vinho da ceia, e como resultado, nós podemos reproduzir amor, paz, alegria, perdão, esperança e misericórdia. E nós que recebemos Jesus em abundância, como a única semente, como tinha falado o girassol, que tem a capacidade de produzir milhares de outras sementes ao longo de sua vida, a verdade é que a única flor de girassol pode gerar milhares de sementes. Quando nós recebemos a Cristo, quando nós olhamos, ouvimos Cristo e podemos passar isso para as pessoas, talvez a gente não tenha noção do que possa fazer no coração da pessoa, mas isso vai crescer nela. Mas a pergunta que eu tenho nessa manhã, né, é que tipo de solo nós somos? Na verdade, quando Cristo nos encontrou, estávamos compactados, estávamos rochosos, estávamos infestados de ervas daninhas, de espinhos. Isso não é um insulto, né? Isso é o que as Escrituras falam. Né? Pois nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais outrora a gente andava, quando seguia o caminho desse mundo. Mas quando o semeador, ele vem em nossas vidas e plantou a boa semente, ele arrancou o joio, ele arrancou a erva daninha, ele arrancou os espinhos e nos declarou que somos bons aos olhos de Deus. Nós fomos lavados, nós fomos santificados, fomos justificados em nome do nosso Senhor Jesus. Talvez a pergunta que essa parábola deve nos levar a fazer uma reflexão não é o tipo de solo que eu sou, ou o tipo de solo das pessoas que estamos tentando alcançar. Mas a boa semente da palavra de Deus é poderosa o suficiente para fazer o que ela diz? A resposta, então, agora sempre vai ser sim. Como Deus prometeu por meio de Isaías, né, que a gente ouviu também falar hoje de manhã,
que a chuva vem, rega, faz a semente, faz a brotar, faz as plantações crescerem. Então, essa é a boa semente de Cristo que está em nosso coração. Para produzir fé em um solo compactado, isso pode acontecer quando começarmos a ter conversas, isso falando com as pessoas que nós possamos alcançar também. Quando a gente começa a conversar com as pessoas ao nosso redor, quando as pessoas vêm à igreja, quando estamos conversando com as pessoas do nosso lado, a palavra de Deus ela penetra em seu exterior duro e áspero. E antes que o diabo possa entrar, levar embora, a palavra pode produzir. A palavra pode produzir fé em solo rochoso, fé em solo compactado. A fé ela pode brotar nas pessoas que vêm pelo menos na igreja uma vez. Mas Deus pode fazer isso. A palavra de Deus está sendo pregada, está sendo falada. A alegria do perdão brota nos corações, até mesmo daqueles que estão cheios de todo tipo de coisas terrenas. De modo que a semente fica apenas na superfície. Mas ainda assim a fé brota ali. Ela pode produzir a fé no solo cercado de espinhos. Há pessoas que foram, talvez inundadas com suas preocupações, enganadas por tanta coisa. E assim a fé de Cristo, ela florescerá e crescerá. Porque afinal de contas, não é a semente. Não é o solo que importa. A semente faz tudo. A semente pode produzir resultados surpreendentes. A boa semente do Evangelho, plantada em nós, no batismo, regada pela absolvição e alimentada pelo corpo e sangue de Cristo, pode e fará coisas que pensamos ser impossíveis. A semente o torna bom, limpa aos olhos de Deus. E mesmo que ainda a gente se sinta sujo pelo pecado, a semente lhe dará confiança, que Deus proverá mesmo em tempos de aflição física, emocional, financeira. A semente levantará seu corpo e levará para o céu. E mesmo que tudo que nós possa ver seja apenas um buraco de quase 1,80 m, com o nosso nome lá, Jesus ele vai nos levantar. Jesus vai nos levar. Portanto, acho que a pergunta que a gente pus, né, que eu coloquei foi: que tipo de solo eu sou? Em vez disso, a gente tem que perguntar: a semente da palavra do reino está sendo semeada em mim? A lei e o evangelho estão sendo plantados em meu coração diariamente e semanalmente? E o perdão que Jesus conquistou na cruz e nos concede o batismo e na absolvição está sendo regada regularmente em minha alma? O fertilizante do seu corpo e sangue está sendo alimentada a semente da fé que Ele plantou em nosso coração? Se essas coisas forem verdadeiras, posso lhe garantir duas coisas. Nós não somos o tipo de um solo ruim que um dia nós fomos. E a segunda é: a semente que Jesus produziu, Ele está produzindo mais frutos na minha vida, na sua vida, do que jamais a gente pode imaginar ou mesmo possa ver. Então que a gente possa ter tipo assim, sempre lembrar do que Cristo fez por nós, do que Cristo fez em nossos corações, do que Cristo fez em nossas vidas. E que o Cristo que fez isso em nós, possamos também levar isso às pessoas que estão em nossa volta, aos nossos parentes, aos nossos amigos, às pessoas que estão em nossa volta. Deus é Deus. Ele vai fazer isso na sua vida. Mas que a gente venha ficar com essa lembrança de nossos corações. Que um dia nós fomos um solo ruim, um solo compactado, um solo rochoso, um solo com espinhos. Mas mesmo com esse tipo de solo em nosso coração, um dia Cristo veio e transformou. A semente brotou em nosso coração. Nós já não somos o solo ruim, mas o solo bom. E que esse solo venha a ser a nossa vida daqui para frente. Gostaria de orar. Querido Pai Celestial,
Pedimos que nos abençoe nossos esforços para compartilhar sua palavra com o mundo. Oramos para que a semente que o Senhor plantou em nossos corações, humanos, receptivos, venha a ser preparado pelo Teu Espírito Santo. Lembra, Senhor, que temos diferentes solos e diferentes sementes em nossas vidas, mas a sua palavra foi semeada um dia em nossos corações. E lembra-se das diferentes respostas que ocorrem e abençoe nossos esforços. Em nome do Cristo vivo. Amém.